Esta Vamos conferência começar, né? será Agora na sessão gravada plenária. agora. Conselheiro Sessão de Anselmo, plenário para isso. Pois não, doutor Enio. só para registrar aqui, né, comunicar, a gente procedeu aqui o rodízio das funções e atuações aqui no Ministério Público de Contas, né, para esse próximo biênio, né, e eu fiquei designado para atuar na primeira Câmara, certo? Eu sei que estava havendo algum tipo de tratativa para modificação de horário, esse tipo de coisa, para não ficar com esse horário variável em função da sessão plenária que acontece às terças-feiras. E já adianto aqui que, por mim, o que for melhor para Vossas Excelências aí, de horário, dia, horário, a gente está à disposição para concordar com qualquer tipo de alteração. Ok? É verdade, doutor Enio, eu agradeço. Estava falando isso ainda há pouco com os colegas, que iam me perguntar se eu estava enrolando com relação ao normativo de mudança e tal. Aí eu até disse, mas hoje foi um daqueles dias inusitados. Em regra, a gente consegue ter uma economia de escala, mas eu estou achando que talvez seja de fato necessário. Eu já tinha até me comprometido, na verdade. Eu vou tomar sua vinda, agradeço pela lembrança e mais uma vez seja bem-vindo. Organização de plenário para as medidas da sua competência, por gentileza. Ata da 10ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. Esteve presente e representado pela procuradora Estela Mero Barros Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 12.131/2012, TC 1490/2019, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 270 a 273. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 12.043/2020, retirada de pauta. Continuando com a relatoria da senhora conselheira Ana Raquel, TC 11.300/2018, TC 15.368/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 274 a 283. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 13.253/2018, TC 11.985/2018, ambos aposentadorias. Aprovados acórdãos número 284 a 285. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Nesse processo, nesse momento, o relator fez um comentário sobre o processo de número 6388/2020, solicitando a retirada de pauta. Pronunciamento transcrito na íntegra. TC 14.267/2017, TC 5141/2017, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos número 286 a 303. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação. Como vota a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como vota a conselheiro Alberto? De acordo, senhor presidente. Também estou de acordo, aprovado. Excelências, fica franqueada a palavra.
Não tendo quem queira fazer uso para a relatoria, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, eu estou sem pauta para esta sessão. Com a palavra para a sua relatoria, conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público e nossa colega Bíblia e todos que nos assistem, eu tenho para relatar todos os processos de ato e registro pessoal que foram encaminhados na forma já consolidada nesta Câmara, pelo ofício circular de número 9 de 2021, né, em 26 de abril de 2021. Trata-se de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais sem paridade e 4 aposentadorias voluntárias com proventos integrais e paridade. Então, submeto a Vossas Excelências essa proposta de decisão. As propostas de decisão. A palavra ao órgão ministerial. Senhor presidente, só para registrar que nos 5 processos trazidos em pauta pelo conselheiro Alberto, houve pronunciamento ministerial pela concessão dos registros na mesma linha do entendimento espousado também pela diretoria técnica, pela DIMOP. Em razão disso, nós manifestamos pela concessão do registro e pelo envio dos autos aos órgãos de origem. Em discussão e votação. Conselheira Rosa, como vota? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho aprovados as propostas de voto adotadas pela primeira Câmara. Conselheiro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, esgotaram minha pauta por hoje, só tenho esse processo mesmo. Excelência, tendo em vista, então, que a senhora Raquel justificadamente não pode comparecer, eu inicio a minha relatoria. Excelência, primeiramente, eu tenho um processo 6388 de 2020, foi um processo que foi repautado e hoje foi regularizada a publicação, tendo em vista sair o nome da empresa denunciante. Excelências, é uma denúncia protocolada em agosto de 2020 da empresa Equipsul Comércio de Produtos e Equipamentos Eireli, PP, por intermédio de seu representante legal, o senhor Felipe Borella Costa Curta, em face da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Atalaia, cujo titular à época do senhor Francisco Luiz Albuquerque, em decorrência de supostas ilegalidades nas exigências editalícias previstas no Programa Eletrônico 16 de 2020, que tinha por objeto a aquisição de brinquedos pedagógicos. A denunciante alegou que as regras impostas pelo certame citatório frustravam o caráter competitivo inerente ao procedimento, considerando a inclusão de especificações sem amparo técnico, onde a diversidade da natureza dos itens dele constantes, conduzindo, em suas palavras, ao direcionamento para um determinado licitante, em afronta ao ordenamento jurídico. A exordial tratou de natureza distinta dos objetos licitados, dentre os quais estavam elencados itens como livros, brinquedos, playground e caminhas empilháveis, que, segundo a denunciante, em nada se relacionam entre si, fosse em relação à finalidade, fosse quanto à sua produção, sem qualquer justificativa técnica plausível, restando refutado eventual argumento de economia de escala, motivo pelo qual reclamou a necessidade de divisibilidade do objeto a fim de possibilitar maior competitividade entre os interessados e, como consequência, a obtenção da proposta mais vantajosa para a municipalidade. Outro ponto controvertido referiu-se à imposição de prazos ditos exíguos para a apresentação de amostras e a entrega de produtos, pois fixado 3 dias úteis para a satisfação da primeira e de 10 dias para o efetivo fornecimento das mercadorias.
exigindo a manutenção de estoque para alguns dos itens licitados, de forma a individualizar em seus argumentos a participação do maior número de empresas, de forma a inviabilizar a participação do maior número de empresas. Trouxe ainda como argumento o abalo sofrido pelo mercado ante os impactos provocados pela pandemia da Covid-19, dos quais decorreram a redução e ou suspensão das atividades empresárias, inclusive das de importação, o que impossibilitaria o cumprimento dos prazos como postos no edital. Prosseguiu trazendo impugnação a indicação expressa de editoras pelo edital, lastreada no comando do artigo 7º, parágrafo 5º do Estatuto Licitatório, por entender que não existia justificativa técnica apta a ensejar a indicação de determinadas editoras, de determinados autores e de ISBNs, inviabilizando também, neste aspecto, a ampla competitividade. Argumentou que outras distribuidoras seriam capazes de fornecer acervo bibliográfico, que, de igual forma, atenderia ao conteúdo pedagógico exigido pela Base Nacional Comum Curricular. Ademais, fez menção ao que intitulou de conduta reiterada em direcionar processos citatórios, momento em que destacou fato havido em procedimento distinto no edital do Pregão Eletrônico número 13 de 2020, este supostamente voltado para a aquisição de kit de robótica educacional, para o qual também teria apresentado especificações desarrazoadas, além da ausência de características outras ditas necessárias pelo denunciante, além de impossibilitar a oferta de produtos similares, reiteradamente limitando a competitividade, em seu ponto de vista, sem, entretanto, fazer constar dos outros elementos probatórios a eles relacionados. Ao final, pugnou pela suspensão do procedimento licitatório, a fim de viabilizar a retificação do edital nos pontos impugnados, sob pena de afronta aos princípios que regem a matéria. Em atenção à tramitação regimentalmente estabelecidos os autos, seguiram para o Ministério Especial junto à Corte de Contas, que, por meio de parecer, apresentou as suas razões. Excelência, esse é o sucinto relatório. Excelência, esse é o sucinto relatório, com a palavra o órgão ministerial. Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, conforme já trazido detalhadamente no relatório, a empresa interessada, Epquisul Comércio de Produtos e Equipamentos, insurge-se contra o pregão eletrônico número 16 de 2020, conduzido pela Prefeitura Municipal de Atalaia. O Ministério Público ofertou parecer nos autos, o parecer 3339 de 2020, da 2ª Procuradoria de Contas, no qual entendeu estarem presentes os requisitos de admissibilidade da presente representação, tendo em vista os fortes indícios de irregularidades, em especial de direcionamento do procedimento licitatório, bem como entendeu que estariam presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar no sentido de suspender o referido pregão eletrônico até o pronunciamento final por parte deste Tribunal de Contas. Manifestou-se também no sentido de que devem ser citados os gestores responsáveis para a apresentação de defesa, bem como que os autos sejam encaminhados à diretoria técnica deste tribunal para a elaboração do seu relatório instrutivo e que, após a devida instrução processual, os autos retornem ao Ministério Público para a manifestação final de mérito. Essa manifestação, senhor presidente. Excelências, eu aqui, adentrando na questão da competência, resta evidente, conforme as normas que regem a matéria da atuação do tribunal, tendo em vista jurisdicionado a Corte de Contas, sendo este integrante do Grupo Regional número 3, especialização do biênio 19 e 20, em função da reestruturação das questões da competência em 2019 pelo tribunal, e que o tribunal também é competente para atuar na matéria, tendo em vista que o denunciado, aqui reitero, é jurisdicionado à Corte de Contas. Quanto à admissibilidade,
Os parâmetros para admissibilidade estão presentes no artigo 43, nossa lei orgânica, e nos artigos 190 e 191. Aqui peço especial atenção à observância do próprio caput do artigo 194 dos regimentais, que, se existentes nos autos, possibilitariam a submissão à análise deste colegiado. Nos autos, além da evidenciação do aspecto subjetivo, as informações foram encaminhadas ao Tribunal de Contas ou pessoa jurídica legalmente constituída devendo apresentada nos autos, expondo os fatos, os responsáveis e as circunstâncias em que se deram. Assim, entendendo que a matéria está amparada nas atribuições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Orgânica do Tribunal, parece perfeitamente possível a verificação dos atos que possam revelar falhas na gestão, sobretudo aquelas que possam trazer algum tipo de dano ao erário municipal, adotando as providências investigadas dentro de sua missão institucional, no intuito de resguardar o interesse público, buscando a concretização da melhor contratação, a mais vantajosa, maiormente quanto à adequação ao ordenamento jurídico dos procedimentos adotados. Em contrapartida, não podemos esquecer, é evidente, que os critérios estabelecidos no edital precisam manter relação com o objeto a ser contratado pela administração, que, apesar de possuir discricionalidade quanto àqueles que resultarão na melhor proposta mais vantajosa, por assim dizer, não podem tender a inviabilizar a participação do maior número de interessados possível, sob pena de afrontas comuns funcionais e legais que regem a matéria. Especificamente quanto ao ponto de junção de materiais diversos em um único procedimento licitatório, tem-se a inteligência dos artigos 15, inciso 4º e 23, parágrafo 1º da Lei de Licitações e Contratos, os quais possibilitam a instalação de certames, tantos quanto baixos no fornecimento de bens e serviços, com a finalidade de ampliar a competitividade e, consequentemente, a economicidade, após a circunstância de hipótese devidamente justificada, entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União por intermédio da súmula 247 de 2004, que ressalva a eventual possibilidade de prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, o que não ficou, pelo menos a priori, demonstrado cabalmente nos presentes autos. Em outro sentido, quanto à exigência de fornecimentos de determinados títulos pela futura contratada, especificando-se as editoras, autores e os ISBNs, entendimento terceiro no sentido de acolher a discricionalidade da administração, admitindo inclusive a aquisição direta por exigibilidade, desde que a justificativa para os preços avançados. Um minutinho, senhor. Para os preços avançados. Ademais, discorrendo sobre os prazos constantes da licitação, entende-se de igual modo, de igual forma, dentro da discricionalidade do administrador. Afinal, demais discorrendo sobre os prazos constantes do edital de licitação, entende-se de igual modo dentro da margem de discrição do administrador. Afinal, é o conhecedor das necessidades do ente gerido. Contudo, não poderão ser utilizados como medida discriminatória, tendentes a inviabilizar a ocorrência do maior número de licitantes possíveis. Devem ponderar a razoabilidade e busca da proposta mais vantajosa, sobretudo considerando a diversidade dos produtos abarcados pelo procedimento em comento, o mesmo cenário pandêmico atual, pois relevante ao fornecimento e à fabricação de insumos. Notadamente, em relação à menção ao pregão eletrônico 13 de 2020, apesar de sugerir recorrência em comportamento desbordante do ordenamento jurídico pátrio por parte da gestão municipal potencialmente utilizado naquele certame, em torno de 2.450.000, de fato, em nada estará relacionado ao objeto que a gente demanda, tampouco o denunciante fez constar dos autos elementos probatórios a eles
relacionados. Desta feita, com vistas a resguardar o interesse público e zelar pelos princípios profissionais que regem a matéria, em busca da melhor oportunidade para o ente público, faz-se necessário analisar a regularidade do procedimento em si, inaugurado externamente com a publicação do edital constante dos autos, de forma a possibilitar à municipalidade, frente à diversidade de suas necessidades, a evidenciação de suas razões, mesmo porque em pesquisa realizada no sítio eletrônico, não foi possível coletar novos dados relacionados ao certame, considerando o tempo passado desde a instalação do presente demanda, fazendo necessário, inclusive, confirmar a sua continuidade e eventual concretização, de forma que entendemos por submeter o nosso posicionamento ao crivo do colegiado, tendo em vista a regularidade da tramitação processual na forma dos artigos 190 e seguintes regimentais. Excelências, traduzindo, eu estou trazendo o voto no sentido, sim, de receber, de conhecer da representação apresentada, citando aqui o responsável para que se manifeste no prazo de praxe do tribunal, para que traga as suas argumentações sobre o conteúdo dos autos e desta peça, claro, querendo notificar também a atual gestora do município, por meio postal com aviso de recebimento, realizada nos moldes aqui do tribunal, com autorização desta primeira Câmara, e postergar, Excelência, a análise da concessão dessa medida cautelar às informações, porventura, apresentadas pelo denunciado sobre estar o presente processo após o cumprimento dessa determinação, das determinações acima, para outras medidas que se fizerem necessário e publicar a decisão. E aí eu não me convenci exatamente da concessão dessa cautelar a Diniz, porque eu precisaria ter mais argumentos de que, de fato, essa contrário. Então, em razão disso, eu aqui postergo a análise desse pedido cautelar para após a manifestação do denunciado, denunciada, denunciados, denunciados, ou escoado o prazo para assim se manifestar. Esse é o meu voto, Excelências. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria o conselheiro Alberto? Eu também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Excelências, assim, aprovado a decisão neste processo pela primeira Câmara. Em seguida, Excelências, eu tenho 19 atos de pessoal, da forma em que encaminhados a Vossas Excelências. Assim, eu já o submeteria, com a licença do órgão ministerial, a exporia meu voto, considerando que todos eles foram instaurados e corridos nos caminhos corretos do Tribunal de Contas, verificou-se a adequação da legislação à época aos atos concessórios e que desses processos, um apenas, o de número 17.636 de 2017, trata de uma reforma por incapacidade. Todos os outros seriam transferências para a reserva remunerada. E também já aproveito o ensejo, pelo menos como informação que para mim consta, que vamos retirar de pauta o processo 17.656 de 2017, tendo em vista que foi pautado indevidamente
diante da necessidade de fazer-se diligência. Sendo assim, excelências, esses são os meus votos pela homologação desses atos concessórios, de encaminhamento aos órgãos previdenciários, após as nossas deliberações, para a guarda dos documentos originais que os guarnecem e de verificação da potencial possibilidade de eventual possibilidade do ajuste previdenciário e financeiro quanto à questão da concessão dos atos aqui por nós deliberados e publicizar as respectivas decisões. O órgão ministerial com a palavra. Presidente, também registrar que nos processos ora relatados, os autos tramitaram aqui pelo Ministério Público de Contas, tendo recebido parecer favoravelmente a concessão dos registros, na mesma linha de entendimento da diretoria técnica do Tribunal do TRIMOP, e pelo encaminhamento dos autos aos órgãos previdenciários de origem. Excelências, por algum motivo, eu acabei desligando a câmera, desculpem. Em sendo assim, em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheiro Alberto? Também, presidente, acompanho Vossa Excelência. Então, aprovados esses últimos processos, excelência, assim, a pauta do dia está encerrada, está franqueada a palavra. Não tendo quem se manifestar, eu aqui agradeço a presença de todos, fazendo aqui a lembrança de nossas sessões no dia e horários, por assim dizer, próprios, sem mudança, por enquanto, e desejando a todos saúde, muita saúde, novamente agradecendo. Amém. Saúde para todos, presidente. Boa semana. Amém.